o volume, é que eu tô com fone, por isso que eu... Não tem áudio, né? Não tá aparecendo Áudio? o áudio? Não. Para vocês, alguém tá ouvindo o áudio aí? Também não. Não. Ah, é que aqui pra mim tá aparecendo. Espera aí um instante. Tá bom. Calma aí. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e um dos principais... Tá escutando agora, professor? Sim, Quê? sim. Travou. Escutando sim. Agora veio. Agora foi, Helena. Valeu. Alô? Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Nascido em Atlanta, King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, e morreu dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos, em Memphis, Tennessee, alvejado na sacada de seu aposento no Lorraine Hotel. Tanto seu avô como seu pai eram pastores na Igreja Batista, e Martin resolveu seguir por este caminho. Formado em Sociologia no Morehouse College em 48, Martin Luther King caminhou nos seus estudos no Seminário Teológico Crozer, em 51. Posteriormente, em 1955, fez doutorado em Teologia Informática pela Universidade de Boston. King foi um dos líderes de 1955 do boicote às Universidade de Montgomery. O ato de protesto começou Calma aí que eu vou aumentar o volume, tá? em função do caso da Rosa Parks. King foi um dos líderes de 1955 do boicote aos ônibus da cidade de Montgomery. O ato de protesto começou em função do caso da Rosa Parks, mulher negra que foi presa ao negar-se a ceder seu lugar a um homem branco no ônibus. O boicote durou 382 dias e foi vitorioso quando a Suprema Corte americana declarou ilegal a discriminação racial em transporte público. Entretanto, durante esse tempo, King foi preso e sua casa bombardeada por diversos atentados. Mas um pouco
É isso. Ok. Eu só não consegui ouvir muito bem. Sim, as informações. Que o áudio é muito bom. Mas tá ok, tá? Ok, pronto. Valeu. Vamos lá. Gabi. O Gui que vai apresentar aí, vai compartilhar. Tá ok. Então, quem é o grupo? Ah, só uma pergunta. Carol, Daniela, Carolina e Daniela, Débora e quem mais? E a Ana Laura. Ana Laura. Tá bom. Então, Gabi, o seu grupo é quem? Eu e o Gui só pro Qual dos Gui? Nascimento. Qual é Rosa Parks, né? Isso. Tem áudio, você vai falar, como é que é? Tá tudo certo, só vai aparecer o videozinho aí. Tá bom. Tá todo mundo vendo? Bom dia, rapaziada. Bom dia. Então tá com vocês aí, gente. Pode mandar bala. Bom dia, rapaziada. Beleza, mano? Hoje meu grupo vai falar um pouco sobre a segregação racial nos Estados Unidos. E também falar um pouco sobre a Rosa Parks, quem foi e o que ela fez. E a segregação racial nos Estados Unidos era muito humilhante para os negros, pois eles eram libertos desde o século XIX, mas não tinham o direito de ingressar em escolas públicas ou de usar transportes coletivos. No início do século XX, não era difícil encontrar ônibus e bondes em que os negros só podiam se sentar em lugares específicos, na parte de trás. E se estivesse lotado, tinham que ceder o lugar para os brancos. E em todas as estações de trem do sul, existiam salas de espera separadas para negros e para brancos, assim como lavatórios. E nos estados sulistas aconteciam ações violentas de organizações racistas e segregacionalistas paramilitares como a Ku Klux Klan, fundada em 1866. Essa organização agia de forma clandestina, vitimando com lixamento os negros e traidores, sendo suas ações muitas vezes acobertadas por xerifes, juízes e até mesmo governadores. Em razão de todo esse preconceito, a população negra estadunidense começou a se organizar em 1990 e criou a Associação Nacional pelo Processo das Pessoas de Cor, que realizou várias campanhas contra a ação que feria os direitos civis dos negros. Mas foi a partir de 1950 que esses movimentos ganharam dimensões nacionais. Nessa época, a ativista Rosa Parks lutou por seus direitos. Rosa Parks nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913, no Alabama, um estado localizado nos Estados Unidos. Neta de escravos, cresceu assistindo confrontos entre seu avô e a Ku Klux Klan, uma organização terrorista formada por supremacistas brancos que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, com o intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos desse grupo. Rosa Parks abandonou a faculdade para trabalhar como costureira para ajudar a sustentar a sua família. Se tornou membro da NAACP, uma organização que luta pelos direitos civis dos negros. No dia 1 de dezembro de 1955, após pagar sua passagem, Rosa sentou-se na parte do meio do ônibus. Isso era permitido desde que não houvesse passageiros brancos para sentar. Ela sentou-se ao lado de um homem negro. Na parada seguinte, alguns passageiros brancos entraram e se sentaram nos bancos vazios. Mas um homem ficou em pé. O motorista olhou para trás e o viu. Pediu para liberarem os assentos.
mas ninguém se mexeu. Após mais um pedido para liberarem os bancos, 2 mulheres e o homem que estava sentado ao lado de Rosa Parks se levantaram, mas ela não. Ela permaneceu sentada. I thought about all the nights my grandfather had to keep a gun by his side to protect his family from the Ku Klux Klan, and all the times I had been mistreated. And I decided I would not get up. And people would like to say it was because I was tired, but that isn't true. I wasn't any more tired than I usually was at the end of a workday. No, I wasn't tired physically. The only tired I was tired of giving in. No fim, 2 policiais apareceram e perguntaram a Rosa o porquê ela não se levantou. Why don't you do as you're told and get up? Why you all push us around? I don't know. But the law is the law, and you're under arrest. Rosa foi presa e levada para a cadeia, onde foi comunicada a data de julgamento e libertada. As notícias do que havia acontecido se espalharam rapidamente. You have to understand that probably no segregation law angered black people in Montgomery more than bus segregation. The indignity of having to ride segregated buses was very humiliating. A NAACP mobilizou a comunidade negra para boicotar os ônibus no dia do julgamento, para mostrar apoio a Rosa. Avisos foram espalhados pela cidade e publicados no jornal, mas ninguém tinha certeza se o boicote teria sucesso. We didn't know how many people were willing to take part in such a protest. Well, Monday morning, the day of the trial, we had our answer. The buses were practically empty. People had finally had enough. It was a surprise to everybody, I think. Enquanto o boicote acontecia lá fora, dentro do tribunal, Rosa era julgada. Como se já esperava, Rosa foi considerada culpada de violar as leis da segregação. A multa foi de $10 mais $4 pelos custos judiciais. Mais tarde naquele dia, os líderes negros da cidade formaram uma nova organização, The Montgomery Improvement Association. Indicaram como presidente um jovem pastor, Martin Luther King. O apoio na primeira reunião foi inesquecível. Now it was astonishing. The church filled up, and hundreds more people stood outside. They had to set up loudspeakers so that the people outside could hear what was going on. Naquela noite, foi decidido que o boicote iria continuar acontecendo. Então, durante 381 dias, mais de 40 mil passageiros afro-americanos boicotaram a companhia de ônibus. Este movimento pacífico causou déficits elevados de transporte público em Montgomery e se propagou pelo país inteiro. So, the boycott began. It went on for 13 months. Instead of riding the buses, people walked, or took cabs, or shared rides. A lot of people lost their jobs, including me and Parks. Em fevereiro de 1956, a cidade tornou o boicote como uma prática ilegal. Martin Luther King, Rosa Parks e alguns outros foram presos. By this time, the Montgomery boycott was starting to attract attention around the country. The picture of me being fingerprinted was on the front page of the New York Times. Em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Esta vitória levou à criação de uma nova legislação e à promulgação da Lei de Direitos Civis em 1974. Rosa Parks se tornou ícone e continuou a luta pelos direitos civis. Recebeu várias medalhas e honrarias em homenagem à sua luta pelos direitos. Em 1992, ela publicou sua autobiografia, Rosa Parks, Minha História. Em 2002, o filme The Rosa Parks History foi estrelado e dirigido por Judy Dash. Rosa Parks se tornou um símbolo para a luta por igualdade racial em 1955, quando os Estados Unidos viviam um forte período de segregação racial.
Virou uma grande inspiração para o movimento negro, uma importante personalidade da história recente dos Estados Unidos. O ato de Rosa Parks de não ceder o seu assento para um homem branco deu início a um boicote contra os ônibus de Montgomery, o que pôs fim à segregação raciais nos ônibus em todo o território norte-americano. Rosa Parks morreu no dia 24 de outubro de 2005, mas deixou como legado uma história inesquecível de inspiração e resistência das mulheres e do povo negro. Parabéns. Muito bom, muito bom. Ótimo trabalho, viu? Aprendi bastante coisa, bem interessante. Parabéns, Guilherme, parabéns, Gabi. Muito bem, gente. Vamos para o próximo aí. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, prof. Sim, Vamos lá. Agora é o Guilherme Delgado e o Guilherme Freitas. Os caras já estão no jeito aí. Guilherme Delgado e Freitas. Ô, Guilherme, quantos minutos tem o vídeo de vocês? 6, né? Tá. Isso, 6 minutos. Acho que dá tempo, né? Porque às vezes o Zoom ele é mais limitado, mas vamos embora. Vamos lá que acho que vai dar tempo sim. É só vocês dois, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história de Malcolm X e aonde ele atuou. Malcolm X nasceu em Omaha em 19 de maio de 1925. Foi o quarto filho de 6 que seus pais tiveram. O pai de Malcolm era um ativista bastante atuante no movimento em defesa dos direitos dos afro-americanos e pertencia a uma associação. A família de Malcolm sofreu intensamente com a perseguição de vários membros. O principal era a Ku Klux Klan, devido à relação do pai com o ativismo. Essa perseguição forçou a família de Malcolm a se mudar de cidade várias vezes, e em 1929, inclusive, a casa deles foi incendiada e os bombeiros não fizeram nada a respeito. Por fim, o pai de Malcolm acabou sendo assassinado por supremacistas brancos em 1931, e a mãe de Malcolm nunca superou a morte dele, sendo internada em uma clínica psiquiátrica, e os seus filhos foram para a adoção. Devido às condições dela, ela não podia cuidar dos seus filhos. Malcolm atuou como ativista afro-americano, que atuou em defesa dos direitos da comunidade afro-americana durante a era americana dos movimentos dos direitos civis. Atuou na década de 1950 e 1960. Pertenceu a uma organização afro-americana de orientações religiosas islâmicas, conhecida como Nações do Islã, pelo qual atuou durante vários anos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a formação acadêmica e os cargos ocupados pelo Malcolm. Na escola, Malcolm era considerado um bom aluno e geralmente tirava algumas notas boas. Em média, eram consideradas altas. E um dia ele disse para sua professora que ele gostaria de ser um grande advogado. E essa professora disse que era um absurdo a ideia de um negro ser advogado. E o máximo que ele ia conseguir chegar era um carpinteiro. Essa declaração mudou o comportamento dele, no caso do Malcolm, e transformou ele de um bom aluno para um aluno cheio de problemas. Quando terminou a oitava série, Malcolm foi morar em Boston, na casa de sua meia-irmã. E com isso, ele esticou o cabelo, passou a beber, se envolver em crimes, fumar, e futuramente ele trabalhou até em uma ferrovia. Nesse emprego, ele conheceu vários lugares, entre eles Harlem, lugar que ele passou a visitar sempre que podia. Apaixonado por Harlem, ele se resolveu se mudar para lá. Ele alugou um apartamento e lá Malcolm também morou em uma casa de um amigo, Sammy, que era um cafetão daquele lugar. E com isso ele acabou entrando direto na vida do crime. Ele se entrou totalmente. Tornou-se um traficante em 1946. Foi sentenciado a 10 anos de prisão devido aos seus assaltos. Eles também invadiam casas, então ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Seu irmão apresentou-lhe a Nação do Islã
Conforme ele estava na cadeia, o irmão dele foi lá e apresentou essa nação para ele, tentando livrar ele desse mundo dos crimes. Que era uma organização que defendia os direitos afro-americanos em 1953. Malcolm se converteu ao Islã, que era essa nação, e aderiu ao. Eu vou falar agora um pouco sobre a morte de Malcolm. No dia 21, Malcolm foi morto aos 39 anos com vários tiros, quando iniciava um discurso na sede nova-iorquina da OAU. Logo após, 3 membros da nação islã foram presos acusados pelo assassinato, nos anos em que se seguiram. As evidências sobre a participação dos órgãos federais como CIA e FBI não pararam de surgir. Eu vou falar agora um pouco sobre o sucesso e a militância de Malcolm. Malcolm fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, que é a OAU, onde ele morreu, que estava fazendo uma apresentação lá. A sigla inglesa, claro. Um grupo político laico que refletia sua crescente aproximação com setores religiosos da luta antirracistas entre os muitos estudantes, sindicalistas, militantes, comunistas socialistas. Uma tendência que havia ficado particularmente evidente em abril de 1964, em uma carta sobre sua viagem à Europa, à África e à cidade de Meca. Depois de entrar em um contato pela primeira vez com ativistas militantes de diversas culturas e etnias, Malcolm escreveu que, durante sua peregrinação, havia encontrado brancos que lhe deram uma nova positiva perspectiva sobre relações raciais. O impacto dessas viagens foi tamanho que Malcolm até mesmo passou a assinar sob o novo nome, El Haj Malik El Sabas. Próximo de sua morte, em suas palestras, Malcolm fez uma afirmação em muito sintetiza de sua luta e serve seu legado. Eu acredito que haverá um confronto final entre os oprimidos e aqueles que se oprimem. Essa foi a sua frase, digamos assim. Eu acredito que haverá um confronto entre os que querem liberdade, justiça e igualdade para todos que querem dar continuidade ao sistema de exploração. É isso. Obrigado. Malcolm X também foi muito conhecido pelo seu filme, que foi atuado por Denzel Washington. Esse filme foi lançado em 1992 e tem o tema de drama com 3 horas e 22 minutos. Ele conta sobre toda a história de Malcolm X e como ele progrediu nas suas conquistas. Ok, muito bom. A gente tem 9 minutos, mas eu acho que já os grupos acabaram, né? Só ficou faltando então o trabalho do Bruno. O Bruno, o Guilherme. Professor, falta 4 minutos, não falta 9 não. Ué? Não é meio-dia que dá horário? Tá marcando lá em cima, 4 minutos e 52 para acabar a aula. Não, tô falando de aula mesmo. Sim, não dá mais para passar nada não. O Bruno vai fazer com quem mesmo? Quem que falou comigo aí? Agora há pouco ele não podia fazer. Vai ser eu, o Cadu, o Bruno, o Vitor e o Elcio. Tá, então faltou o trabalho do Cadu, Elcio, quem mais? Vitor e Bruno. E o Vitor. Vitor e Bruno. Então esse trabalho para a primeira aula nossa na quarta-feira que vem, beleza? Beleza. Pessoal, boa semana para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí alguns ótimos trabalhos, tá? Vamos embora, tá tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Que me ama, alguma coisa do tipo? Senão a gente pode encerrar por aqui.